Em mais um episódio brutal da guerra que assola a Ucrânia, as forças armadas da Rússia conquistaram recentemente a cidade estratégica de Vuhledar, localizada na região do Donbass. No vídeo de hoje, vamos analisar em detalhes como ocorreu a captura de Vuhledar, explorando os movimentos táticos, as batalhas que aconteceram em seus arredores e os fatores que levaram à queda da cidade. Além disso, discutiremos as graves consequências que essa derrota representa para as forças ucranianas, que agora enfrentam desafios ainda maiores na tentativa de conter o avanço russo na região. Os esforços russos para conquistar Vuhledar não são recentes. Desde o início da guerra em 2022, a cidade, localizada no sul da linha de frente na região de Donbass, se tornou um objetivo estratégico. Moscou buscava capturá-la devido à sua posição crucial no campo de batalha. No entanto, o exército ucraniano ofereceu uma resistência feroz, frustrando seguidamente as tentativas de invasão e impondo pesadas baixas às forças russas. Diante dessas repetidas derrotas, os comandantes russos foram obrigados a reavaliar sua abordagem. Ao invés de insistir em ataques frontais, que se mostraram ineficazes e custosos, optaram por uma tática mais refinada e letal: cercar a cidade pelos flancos, utilizando bombardeios intensos de artilharia e bombas planadoras que praticamente reduziram Vuhledar a ruínas. Nos últimos meses, o exército russo fez avanços significativos em torno de Vuhledar. As vilas de Prechestivka, a oeste, e Vodiane, a leste, caíram nas mãos das tropas russas, formando um movimento de pinça que colocava a cidade em uma posição vulnerável. Esse cerco, além de abrir caminho para ataques coordenados, contava com uma enorme vantagem numérica. As forças russas superavam as ucranianas em uma proporção de 7-1. Essa superioridade permitiu que os russos rompessem as linhas de defesa ucranianas pelos flancos, avançando rapidamente e, pouco a pouco, cercando a cidade. Essa situação se agravou ainda mais quando os russos cortaram a última rota de fuga disponível, a estrada que ligava Vuhledar a Bohoyavlenka. A partir desse momento, qualquer movimentação pela estrada estava sob constante ameaça de ataques aéreos, drones kamikazes e bombardeios de artilharia. A cidade estava, na prática, sitiada e a queda parecia inevitável. As forças ucranianas, sob pressão constante e incapazes de organizar uma defesa coerente, começaram a recuar de maneira desordenada. Sem a comunicação adequada, muitas unidades ucranianas se encontraram isoladas, tomando decisões por conta própria e se retirando sem ordens oficiais. Um soldado ucraniano, conhecido pelo indicativo Roman, relatou em detalhes a gravidade da situação. Ele descreveu como a confusão e a falta de comunicação afetaram diretamente a capacidade de resposta das forças ucranianas. Roman afirmou que, sem contato via rádio, muitas unidades estavam completamente desamparadas, sendo obrigadas a tomar decisões imediatas. Segundo ele, esse descontrole resultou em retiradas apressadas e desorganizadas, que só aumentaram o caos. Quando a retirada não é planejada, o caos é inevitável, disse ele, resumindo a dura realidade de uma guerra tão brutal. Roman também detalhou as dificuldades enfrentadas na evacuação de soldados feridos e mortos. Pedimos apoio para evacuar entre 200 e 300 soldados mortos e feridos, mas não conseguimos. Perdemos vários veículos no processo e, por fim, decidimos parar de tentar. Ele explicou que as posições defensivas fortificadas dos ucranianos foram sistematicamente destruídas por ataques contínuos de mísseis e artilharia pesada, tornando a permanência impossível. Quando você está sozinho, com tudo ao seu redor explodindo, lutar já não é uma opção. As únicas escolhas que restam são recuar ou morrer, relatou Roman. A fuga de Vuhledar, que estava cercada, se tornou uma missão extremamente arriscada. Durante o dia, qualquer tentativa de retirada era virtualmente suicida, já que os russos controlavam os principais pontos estratégicos e monitoravam de perto qualquer movimento na estrada para Bohoyavlenka. Como resultado, os soldados ucranianos optaram por recuar durante a noite,
utilizando trilhas improvisadas para escapar pelos campos minados. A estrada principal estava bloqueada por bombardeios e emboscadas, forçando os soldados a arriscar suas vidas em terrenos perigosos e desconhecidos. E com isso, a cada passo, as chances de serem detectados e eliminados aumentavam. A captura de Vuhledar representa um avanço estratégico crucial para o exército russo, aproximando-o do objetivo final desta ofensiva. A cidade de Pokrovsk, localizada a cerca de 50 quilômetros ao norte de Vuhledar. Esta conquista permite às forças russas fortalecer suas posições na região, pavimentando o caminho para futuras investidas contra outras localidades de importância tática. O próximo passo imediato será a expulsão das tropas ucranianas de Kurakhove, cidade situada a sudoeste de Pokrovsk. Kurakhove é um alvo essencial para as ambições russas, pois sem o controle desse ponto estratégico, a ofensiva contra Pokrovsk não pode ser realizada de maneira eficiente. Kurakhove não apenas oferece uma barreira natural contra o avanço russo, mas também serve como uma linha de defesa vital para as forças ucranianas na região de Donetsk. Nos últimos meses, as forças russas vêm intensificando suas operações ao longo de uma faixa de 153 quilômetros da frente de batalha na região de Donetsk, concentrando-se em pontos estratégicos no oeste da Ucrânia. A captura de Ukrainsk, em 17 de setembro, marcou o início de um cerco a Vuhledar, que culminou com sua captura em um curto espaço de tempo. Esse avanço acelerado reflete uma mudança tática russa, que tem utilizado ataques de pinça para cercar e subjugar fortalezas ucranianas, deixando poucas opções para as tropas de defesa. Relatos da região indicam que a Rússia tem intensificado o uso de bombardeios pesados, empregando artilharia e bombas planadoras aéreas. Estima-se que os russos estejam lançando cerca de 120 bombas aéreas por dia, totalizando aproximadamente 3.000 bombas mensais. Muitas dessas armas, herdadas do arsenal soviético, foram modernizadas com sistemas de navegação avançados, o que aumentou sua precisão e capacidade de destruição. Essas bombas têm sido usadas para reduzir cidades e vilarejos inteiros a escombros, criando vastas zonas de ruínas nas áreas de conflito. A queda de Vuhledar reflete a crescente pressão sobre as forças ucranianas, agravada pela falta de capacidade para responder adequadamente aos bombardeios aéreos russos. A proibição dos Estados Unidos em permitir que a Ucrânia ataque alvos em território russo tem sido um fator limitante para Kiev, impedindo que o país degrade as capacidades ofensivas russas no longo prazo. Enquanto isso, o domínio aéreo da Rússia continua a crescer, especialmente com o uso de bombas planadoras, que se mostraram devastadoras. A Ucrânia, sem uma resposta eficaz para essas armas, vê-se cada vez mais encurralada. Além disso, a mobilização de novas forças ucranianas não conseguiu reverter a situação, falhando em produzir uma classe de caças modernos capazes de desafiar o controle aéreo russo. Vuhledar, que antes servia como uma importante fortaleza defensiva ucraniana, agora está sob controle russo. A cidade, situada no topo de uma colina e cercada por campos abertos, permitia às forças ucranianas observar o avanço russo com antecedência, facilitando a coordenação de contra-ataques. No entanto, essa vantagem tática passou agora para os russos, que podem utilizar a posição elevada para observar e coordenar suas próprias operações ofensivas. Antes da guerra, Vuhledar abrigava mais de 14.000 habitantes, mas hoje a cidade encontra-se em ruínas. Edifícios residenciais, principalmente da era soviética, foram destruídos, deixando a cidade devastada e praticamente deserta. O presidente Vladimir Putin reiterou recentemente que o principal objetivo tático da Rússia é conquistar toda a região do Donbass, composta pelas províncias de Donetsk e Luhansk, no sudeste da Ucrânia. O controle de Vuhledar, localizado na intersecção dos campos de batalha do leste e do sul, é de suma importância, pois facilita o avanço russo em direção ao coração das defesas ucranianas. Esse ponto estratégico abre novas possibilidades para a Rússia penetrar nas linhas de defesa e expandir seu controle sobre territórios-chave. Relatórios de blogueiros militares russos indicam que, com a conquista de Vuhledar,
A Rússia agora poderá direcionar seus esforços para avançar em direção a Velika Novozilka, uma cidade situada a pouco mais de 32 quilômetros a oeste. Esse movimento ampliaria ainda mais o controle territorial russo e consolidaria as posições obtidas na região de Donetsk, trazendo a Rússia cada vez mais perto de seus objetivos de longo prazo no conflito. Em resumo, a captura de Vuhledar pelas forças russas significou uma grande perda estratégica para a Ucrânia, acarretando consequências severas para o desenrolar da guerra. Essa derrota não apenas enfraquece a linha de defesa ucraniana no Donbass, mas também expõe uma série de vulnerabilidades que Kiev terá de enfrentar em um contexto de recursos limitados e crescente pressão militar. A conquista da cidade permite que as forças russas solidifiquem seu controle na região, abrindo caminho para futuras ofensivas em direção a Pokrovsk. Isso representa uma alteração significativa na dinâmica do conflito, pois a Rússia agora poderá lançar ataques mais coordenados e concentrados, aumentando a dificuldade das tropas ucranianas em organizar uma defesa eficaz.